E hoje estamos aqui para celebrar o Natal. Então, Feliz Natal, né, para todo mundo. Feliz Natal. Nós comemoramos hoje o nascimento de Jesus de Nazaré. Jesus, o Cristo. Jesus, o Filho de Deus. O Filho do Deus Pai. Eu sempre pensei sobre esse negócio. Jesus, o Filho do Deus Pai. Mas eu fiquei pensando assim, tem um Deus Filho, tem um Deus Pai. Eu, por exemplo, quando eu pude colocar esse título no meu currículo de pai, foi quando Orlando nasceu, né? Quando Orlando nasceu, aí eu virei pai. Foi apenas no advento do nascimento de Orlando que eu me tornei pai. Quando ele nasceu, eu olhei para ele e disse, que menino amado, que menino feio, mas amado. Eu olhei para ele, tão feio assim, mas tão amado, que eu pude dizer, eu sou o pai. Eu sou o pai. Mas no caso de Deus, quando foi que Deus se tornou pai? Quando foi que Deus se tornou pai? Nós sabemos que Deus não muda a sua natureza, né? A natureza de Deus é imutável. Então a resposta correta é, Deus sempre foi pai. Desde a eternidade, Deus é pai. E Jesus, meus caros? Quando foi que Jesus se tornou filho? Quando foi que Jesus se tornou filho? A resposta é, ele sempre foi filho. Deus não ganhou um filho quando Jesus nasceu. O que nós comemoramos aqui é algo diferente do fato de Deus ter ganhado um filho. Deus Pai sempre teve o filho. O que nós comemoramos aqui no Natal é uma data específica em que Deus enviou aquele que sempre foi o seu filho. Aquele que sempre esteve à direita do Pai, veio à terra para nascer do útero da Virgem Maria. Então temos que ter clareza sobre o que nós comemoramos aqui nesta data tão importante. O que é dizer então que Deus Pai é Pai do Deus Filho? O que é dizer isso? O que é dizer isso? É dizer que o caráter do Deus Pai é refletido no caráter do Deus Filho. Não tem aquela história que o filho traz a natureza do pai? Tem até aquele ditado, tal pai, tal filho, filho de peixe e peixinho é? Eu até publiquei agora no aquele Instagram, né? Instagram, que é aquele rede social, um vídeo que um amigo meu da Noruega, eu quando tinha 17 anos, estudei na Noruega, do norte da Noruega, e ele me mandou, foi antes de ontem ou foi ontem? Mandou ontem um vídeo, quando eu tinha 17 anos de idade, fazendo pão, quando eu tinha 17 anos, ele desenrolou esse vídeo, me mandou, aí eu publiquei, né? Achei assim uma coisa incrível aquilo, né? Aí eu publiquei aquilo e muita gente achou que era Orlando. Foi, parece que Jetson e outras pessoas, todas acharam que era Orlando. Viram em mim Orlando. Ou seja, o filho reflete, de certa forma, o caráter do pai. Dizer que alguém é filho de alguém outro é também dizer que há as características no filho que estão no pai. É isso que dizemos, meus queridos. Quando falamos, e mesmo quando lemos na Bíblia expressões como filho de Deus, ou mesmo quando dizemos filho do diabo, a própria Bíblia usa a lógica de falar de filho, quando quer dizer que há o reflexo da natureza do pai no filho. Lá em 1 Samuel 2:12, 1 de Samuel, capítulo 2, verso 12, nós temos essa lógica utilizada aqui, quando as escrituras dizem assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial.
e não se importavam com o Senhor. O que quer dizer Belial? Quer dizer imprestável, que não é bom para nada, não proveitoso, companheiro vil. O que a Bíblia está dizendo aqui? Está dizendo que, embora aqueles fossem filhos de Eli, eles apresentavam características de outro, mais especificamente do diabo, como se filhos do diabo fossem. É por isso que a Bíblia diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Ou ainda, de outra forma, nós vemos nas Escrituras uma passagem em que dão apelido a José, lá em Atos capítulo 4, verso 36. As Escrituras dizem assim: José, Atos 4, 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Barnabé, filho do encorajamento. Filho do encorajamento. Era a personificação do encorajamento, como se filho do próprio encorajamento fosse. Então, filho tem essas características, é isso principalmente que queremos dizer quando falamos que Jesus é filho de Deus. No próprio Sermão da Montanha, Jesus usa o termo filho dessa forma. Lá em Mateus 5,9, o famoso Sermão da Montanha. Mateus 5,9, as Escrituras dizem: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Por que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? Porque ser pacificador é refletir o caráter de Deus. E, portanto, se você reflete o caráter de Deus, você poderá ser chamado de filho de Deus. Então, qual é o sentido mais correto para nós entendermos a frase Jesus, filho de Deus? Qual é o sentido mais correto? Não é o sentido que eu emprego quando eu falo Orlando, filho de Tarsos, no sentido de que ele nasceu biologicamente, ele veio a existir. Jesus nunca veio a existir, ele é o próprio Deus, que existe desde sempre, inclusive fora do tempo. Quando nós dizemos Jesus, filho de Deus, ou Cristo, filho de Deus, é porque nós estamos querendo dizer que ele é tudo o que Deus é, só que em carne, encarnado. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo não há hierarquia, nem mesmo em tempo de existência. O Deus Trino sempre existiu. Ou como eu disse, existe inclusive fora do tempo. Todos são um, e igualmente Deus. Isso é importante porque há algo em Cristo que também comemoramos no Natal. Porque eles são iguais hierarquicamente, mas Cristo, sendo igual hierarquicamente às outras pessoas da Trindade, ele toma uma opção. Ele faz uma opção, ele opta, ele desempenha um papel de limitação. Cristo escolhe restringir-se, não na sua natureza de Deus, mas na sua posição enquanto Deus. O Natal é, portanto, meus queridos, a comemoração do Deus que vem à terra como homem, nasce como homem para nos salvar. Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 6, é isso que as Escrituras dizem quando lemos assim, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. O que comemoramos no Natal, meus amados, é algo absolutamente incrível, quase que inimaginável. Jesus
sendo o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de todo o universo, ele opta por assumir uma posição em que ele seria cuspido, batido, humilhado e assassinado na cruz. E tudo isso por nós. Nesse sentido, meus amados, é que o Pai manteve uma posição maior do que o Filho, mas não a natureza maior do que o Filho. Olha o que o próprio Jesus disse aqui em João, capítulo 14, verso 28. As Escrituras dizem assim, vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O Deus Pai nunca passou pelo que o Deus Filho passou na terra. Por isso, o Deus Pai, pelo que Jesus fez, não em sua natureza, mas em sua posição, ficou numa situação que Jesus considerou maior. É como, por exemplo, na organização do Estado brasileiro, para que nós entendamos, na organização do Brasil, o presidente da República exerce uma função maior do que a que qualquer um daqui de nós exerce. Não é verdade? Mas em nada, em sua natureza, ele é maior do que qualquer um aqui. O ponto mais humilhante pelo que Deus passou foi a cruz. E é impressionante que é nesse ponto mais humilhante da trajetória de Jesus de Nazaré que se deu a representação mais sublime do amor. Há uma passagem impressionante, meus queridos, sobre essa relação da atividade do Pai e da atividade do Filho. Olhe só, Jesus sendo Deus, escolhendo passar pelo que ele passou via terra, passar pelo que ele passou por nós. Lá em João capítulo 5, verso 19, nós temos uma passagem aqui que eu acho incrível, sobre a relação das atividades que exerce o Pai e o Filho. Olha o que as Escrituras dizem. Jesus lhes deu esta resposta. Ele sendo questionado lá, ele deu a resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Nós temos aqui duas afirmações, duas informações, se assim prefere. A primeira é que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Por outro lado, nós também sabemos que o que o Pai faz, o Filho também faz. Se de um lado, o Filho só pode fazer aquilo que vê o Pai fazer, por outro lado, tudo que o Pai faz, o Filho também faz. O Filho é reflexo do Pai e a atividade do Pai reflete a do Filho. Um é reflexo de outro. Jesus é o Emanuel, meus queridos, é o Deus entre nós. E é a vinda do próprio Deus entre nós que comemoramos. É uma data importantíssima. Mas tem muito mais a ver com isso. Muito mais. Nós comemoramos, pelo que vimos, a própria possibilidade de conhecer o Deus Pai. Se conhecemos Jesus, pelo que vimos, conhecemos o Pai. É uma dádiva incrível. Nós temos a possibilidade de conhecer aquele que criou tudo a partir do nada. Em quem todas as coisas fazem sentido. Há o caminho para conhecer o Deus, que é Jesus. Nós vemos em João capítulo 14,
versos 8 a verso 9, versos 8 e 9, verso 8 a 9 do capítulo 14 do Evangelho de São João, nós vemos que Jesus deixa exatamente isso que eu falei, bem claro para Felipe. Que diz assim, disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele estava ansioso, ele queria saber do Pai, mas ele não havia entendido que ver o Filho é ver o Pai, porque o Filho é filho de Deus Pai. Aí continua as Escrituras, Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? João capítulo 1, 18, a mesma coisa. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, Paulo estabelece a mesma verdade, que muitas vezes são negligenciadas, essas verdades, por nós cristãos, quando encaramos a pessoa de Jesus de outra forma, não como a do único e verdadeiro Deus. Segundo aos Coríntios 4, 6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que mais comemoramos no Natal, meus queridos? O que mais? Como comemoramos a vinda do próprio Deus à terra? Foi o Deus que veio à terra na figura de Cristo. Nós podemos saber muitas coisas. Por exemplo, uma coisa que sabemos como consequência disso é que a cruz não foi um ato de crueldade. A cruz não foi um ato de crueldade, mas foi um ato de amor. Imagine se Jesus não fosse Deus. Se não fosse o próprio Deus que tivesse vindo à terra, a cruz nem de perto seria um ato de amor, seria um ato de injustiça. Um ato de crueldade. Seria o ato mais terrível de crueldade com uma pessoa. Seria como se Deus estivesse escolhido uma pessoa para sofrer pelos outros. Como Cristo é Deus, Ele é o próprio Deus, é que a cruz é um exemplo de amor. Pois foi o próprio Deus que escolheu enviar-se a si mesmo para sofrer em nosso lugar. A vinda de Cristo é um ato missionário do próprio Deus para sofrer Ele mesmo em nosso lugar. E nós sabemos que esse ato é um ato de amor, porque Ele escolheu Ele mesmo passar por isso, e não escolheu uma pessoa que não fosse Deus, porque se tivesse feito isso, seria um ato de crueldade. Sim, meus queridos, comemoramos isso no Natal, o amor. Lá em Romanos capítulo 5, verso 8, as Escrituras dizem assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. É pelo fato de Jesus ser Deus, que Deus demonstra o seu amor por nós. E é isso, Ele ter vindo na forma de homem, no Natal, que comemoramos hoje. O próprio Deus, Ele se envolve totalmente, plenamente. É um projeto da Trindade a nossa salvação. O Deus Pai é quem dá o presente. Natal tem um negócio de dar o presente? Qual é o maior presente? O Deus Pai, Ele dá o presente. Mas adivinhe quem é o presente? É o Deus Filho. O Deus, Ele dá o presente, mas quem vem como presente é o próprio Deus. Ele não só é aquele que dá o presente,
mas Ele é o próprio presente. E quem é que vai levar o presente até você? A terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus. Ele produz o presente, Ele é o próprio presente, e Ele ainda é o correio, né? Que é como é que fala? O shipping, o frete, é o próprio, aquele negócio que você vai comprar e paga tanto para entregar. Então Ele é o próprio Sedex. Ele dá o presente, Ele é o próprio presente, e Ele é quem entrega o presente para aqueles que querem receber. O Natal, meus amados, é uma data importantíssima. É um momento em que não só adoramos a Deus pelo que Ele é, mas também adoramos a Deus pelo que Ele fez por nós. É o momento de agradecer a Deus, meus amados, pelo plano mais bonito que a história já registrou. O Natal é a comemoração do incomensurável amor, do amor que você não pode medir. O Pai demonstra o incomensurável amor, dando o seu próprio Filho por nós. O Filho demonstra o incomensurável amor, sendo o próprio presente para nós. E o Espírito Santo de Deus demonstra o incomensurável amor, estando pronto para levar esse presente para todos aqueles que assim queiram. É no Natal que comemoramos aquilo que o grande C.S. Lewis registrou em uma frase. Ele disse assim: o fato que comemoramos, ele registrou em uma só frase. Ele disse assim, C.S. Lewis: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Aleluia, irmãos. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.